O templo é, sob todos os pontos de vista, o centro de Israel. Não só religioso, como também econômico. O primeiro templo foi construído por Salomão. E após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, foi destruído. O segundo templo foi construído após o exílio e foi reestruturado, porque após o exílio ficou muito modesto. Mas Herodes, não Herodes do tempo de Jesus, mas Herodes o Grande, se não me engano teve 3 Herodes, Antipas, mas foi construído por Herodes o Grande, também ficou suntuoso. Jesus não ignora o templo, pelo contrário, ele quer dar ao templo o verdadeiro sentido. A destruição do templo se deu pela desobediência, pela infidelidade do homem. O segundo templo foi destruído com a invasão de Roma em Jerusalém. Depois veio a diáspora chamada, e até hoje está lá o muro da lamentação, porque o sonho de Israel ainda é reconstruir o templo. Depois do exílio vieram as sinagogas, mas o templo é aquele lugar aonde um judeu teria que ir pelo menos uma vez no ano para prestar culto, adoração a Deus. Jesus será consumido. O zelo pelo templo destruirá Jesus, acarretará a sua morte. Entre o templo e o homem há uma conexão. O esvaziamento do templo é também o esvaziamento do homem. E não só em números ou coisas, porque tanto o templo quanto o homem tem a presença de Deus. Mas Jesus está presente aqui. Corpo, sangue, alma e divindade. Mas o comungamos, ele também está presente em nós, em corpo, alma e divindade. Por isso, entre o templo e o homem há esta conexão. O homem também ele deve se consumir pelo templo, porque o templo é lugar de adoração, é lugar da presença de Deus. Agora, a desobediência destrói o templo, porque tira dele o que é sagrado. É por isso, quando eu falo questão de vestimento, questão de postura,
Porque quando você não respeita o que é sagrado, é porque dentro de você também não tem mais nada. Tudo está secularizado. Os modismos, o mundão. Aí faz o quê? Traz isso para dentro do templo. Porque é uma desobediência ao Senhor. Aquilo que é o seu ensinamento, aquilo que é suas leis, aquilo que são os seus mandamentos, que devem nos modelar para que nós também sejamos templos santos. Se não aceitamos o ensinamento do Senhor, se não nos deixamos modelar pelos seus mandamentos, são duas coisas a ser profanadas. Primeiro, o templo do nosso corpo, que hoje virou. O teu corpo não te pertence. Nem a sua vida te pertence, senão você não morreria. Mas nascemos para pertencer ao Senhor, assim como o templo. Então este lugar sagrado, quando é profanado, o homem também o é. E a purificação do templo tem a intenção de tirar tudo aquilo que é contrário ao conhecimento, ao ensinamento, à adoração de Deus. Porque o templo é para isso, é para adorar a Deus. Às vezes alguém me questiona, ou questiona por outros aí, que é uma ostentação querer comprar castiçais, melhorar o altar. Mas o templo ele deve ser ornamentado para adoração. Assim também como o nosso corpo deve ser ornamentado para a adoração. Ou então caímos naquilo que Nossa Senhora vai chamar de desacralização. Desacralização, profanação. Profanamos o nosso corpo, o tornamos cada vez mais mundano do que divino. Profanamos o templo, o tornamos cada vez mais mundano do que divino, até acarretar tanto a destruição do templo, quanto a destruição de nós mesmos. O templo será destruído, como foi o de Jerusalém. O corpo de Jesus também foi destruído, mas será revivificado novamente, restaurado novamente. E vocês podem ter certeza
que muita gente preocupa com a igreja mais do que consigo mesmo. Mas Jesus, Ele toma conta da sua igreja. E na hora certa, na hora dele, Ele vai purificar a sua igreja. Não pensem que ela será destruída ou que ela será profanada. Pode ser agora, Ele permite, porque por enquanto é chamado bons e maus. Mas vai chegar a hora, o Senhor vai purificar a sua igreja.